Com esse microfone, não é, Davi? Potente. Um negócio aqui, outro negócio aqui, outro aqui. Muito bem, deixa eu me organizar. Muito bom estar aqui. Faz tempo que eu vim aqui, não foi, André? A dinâmica e o titular não pôde vir hoje, né? Que é o pastor Letinho. Então só tinha veio eu mesmo, tá bom? Muito bom estar aqui. Rever os irmãos, poder testemunhar a bondade do Senhor. O templo bem mais bonito do que a última vez que eu vim, né? Muito mais bonito, e ver a igreja cheia, ver essa igreja vibrante, né? O conselho lá da igreja, nas suas conversas, tem sempre testemunhado daquilo que o Senhor tem feito aqui na igreja em Casa Amarela, e a nossa oração é que a bondade do Senhor continue estendida sobre esse lugar, porque de fato é a bondade do Senhor que faz as coisas acontecerem na nossa vida, né? Como diz o pastor Ronaldo Lidório, sem Deus nada acontece, com Deus tudo pode acontecer, e a nossa expectativa é que Deus continue fazendo grandes coisas neste lugar. Amém, queridos irmãos? Quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Versos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Texto bem conhecido da Sagrada Escritura. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, ela é maravilhosa. Os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras, ó Jesus querido, permanecerão, e a gente te agradece pelo privilégio de ouvir a Tua voz. Queremos pedir que o Senhor atinja o nosso coração com a Tua verdade. Nós não viemos aqui para ouvirmos discursos humanos, estamos aqui para adorarmos o Teu ser santo, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, e queremos que o Senhor receba toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das realidades das imagens muito comuns, todas as vezes que eu vou de onde eu moro lá para a igreja, e eu moro razoavelmente perto da igreja, perto, 1 quilômetro e pouco, nos domingos pela manhã, né, e eu vou razoavelmente cedo, né, o nosso primeiro culto começa às 8, como também o discipulado e a escola dominical, e tem uma imagem que eu sempre vejo, não importa se estiver sol ou não, se estiver mais quente ou menos quente, eu não vou dizer a expressão mais frio, né? Mais quente ou menos quente, o tempo nublado ou aberto, não importa. Eu sempre vejo em maior intensidade ou menor intensidade gente correndo. Sempre há pessoas correndo. Não é uma, duas, são várias. Às vezes aquele dia bem fechado, chuva, e há sempre pessoas correndo. É impressionante como a corrida se tornou um exercício popular, um exercício divulgado e incentivado. Inclusive, ano passado a gente teve a corrida, não foi, André? Das Graças, e esse ano teremos de novo, se Deus quiser, mês de setembro. Ano passado a gente teve mais de 300 pessoas. Esse ano, se Deus quiser, nós
teremos de novo. E por que a corrida ela atrai tanto, né? Eu comecei a ler rapidamente sobre isso e há estudos que mostram que a corrida traz vários benefícios. Por exemplo, queima calórica eficiente, fortalecimento do coração, fortalecimento da mente, ou melhoria do humor. Por exemplo, quando a gente pensa nos benefícios para a mente, né? Os estudos dizem que a corrida reduz o estresse, combate a depressão, melhora o sono, isso é um assunto muito importante para mim, dá uma clareza mental mais abrangente. Quando nós pensamos dos benefícios para o corpo, a corrida melhora a eficiência cardíaca, ajuda no controle de peso, produz um ganho metabólico, há um fortalecimento muscular e torna o organismo mais resistente a infecções comuns. E por aí vai. Uma série de benefícios que a corrida nos traz, e isso tem levado mais e mais pessoas correrem com entusiasmo nos mais diferentes espaços das nossas cidades. Espiritualmente, nós também estamos em uma corrida. Uma corrida que traz muito mais benefícios ainda do que a corrida física. Deus nos inscreveu em uma corrida espiritual, uma corrida da fé. E essa corrida ela não é curta. Eu creio que todos nós já vimos as diferentes modalidades de corrida, principalmente nas Olimpíadas, né? Existe aquela corrida mais curta, né, de 100 metros rasos, aquele fenômeno jamaicano, Usain Bolt, né, aquele homem que conseguia fazer essa corrida em menos de 10 segundos. Mas existem as corridas mais longas, existem as meias maratonas, existem as maratonas. E nessas corridas mais longas não basta explosão, não basta velocidade, é preciso resistência, é preciso perseverança, é preciso persistência. Há uma série de fatores que são necessários para que a pessoa atinja o seu alvo. Nós não estamos em uma corrida de curta distância. Nós estamos em uma corrida que muitas vezes é de longa distância. Eu tenho um amigo muito querido, pastor também, e ele costumava dizer para mim: Jean, a minha preocupação não é simplesmente começar bem. A minha preocupação é terminar bem. Eu não quero só começar bem, eu quero terminar bem. Me lembro de um hino do nosso inário que diz mais ou menos assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Então, o propósito de Deus para nós é que a gente esteja nessa corrida da fé, nessa corrida cristã. E no contexto neotestamentário haviam as corridas em Roma, as corridas em Corinto, as corridas na Grécia, elas eram muito comuns. E é dentro desse contexto que o autor sagrado aqui, em Hebreus capítulo 12, ele nos fala sobre uma corrida. Sobre essa corrida espiritual na qual todos nós estamos inscritos. Qual era o contexto dessa carta? Essa epístola foi escrita para judeus crentes. E esses judeus, antes de serem crentes, recebiam vários privilégios em virtude da sua nacionalidade. Só que, depois da sua conversão, eles começaram a ser perseguidos. Alguns deles perderam os seus bens, outros simplesmente foram marginalizados da sociedade e do próprio convívio familiar. Eles começaram a viver sob um intenso sofrimento. E qual era a tentação deles? Retornar para o judaísmo. Voltar para de onde eles saíram e se afastar desse sofrimento circunstancial. É diante desse contexto que o autor aos Hebreus os exorta a permanecer na fé. O que é essa carta? Ela é uma instrução
de Deus através do seu servo para que os judeus crentes não apostatassem da fé, não abandonassem a carreira cristã. Por quê, irmãos? Porque existem pessoas que diante das adversidades, elas são tomadas de uma angústia de alma tão intensa que não conseguem lidar com seus sentimentos, com as suas aflições, e elas simplesmente enveredam no desânimo, na murmuração e na desorientação espiritual. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus nos colocou em uma carreira e Deus quer que a gente termine a carreira. Deus nos colocou em uma corrida de fé, uma corrida espiritual. E nessa corrida tem normas. Tem normas. Não é da época de vocês, mas eu era uma criança nessa época, acho que 1988, se eu não me engano. Olimpíadas. Houve um homem, um corredor que ele assombrou o mundo, chamado Ben Johnson. Ben Johnson, ele conseguiu correr os 100 metros rasos em menos de 10 segundos. E ele venceu um grande corredor americano chamado Carl Lewis. Alguns dias depois, foi descoberto que Ben Johnson usou substâncias proibidas. Ele estava dopado e ele perdeu a medalha e sofreu uma vergonha mundial. Por quê? Porque ele não competiu de acordo com as regras. Não basta correr a corrida cristã à nossa maneira. Nós precisamos correr a corrida cristã à maneira de Deus, segundo os princípios de Deus, os valores do Evangelho. Então a palavra de Deus para aquele povo lá no primeiro século, aproximadamente final da década de 60, e a palavra de Deus para mim e para você hoje é a seguinte: não perca o rumo. Não perca o rumo. Seja qual for a dificuldade, o obstáculo, a tentação, a provação, a luta que eu e você estejamos enfrentando, não percamos o rumo. E é usando essa metáfora do atletismo, que, como nós dissemos, era muito popular na Grécia Antiga, como na Roma dos Césares, que o autor cristão descreve a vida cristã. Como nós devemos correr essa corrida tão maravilhosa que Deus nos escreveu. Quero pensar em alguns aspectos rápidos aqui. E eu quero pensar usando a imagem do olhar, do visualizar, da visão que nós devemos ter na corrida cristã. Em primeiro lugar, nós devemos correr a corrida cristã olhando para trás. O que significa olhar para trás? Significa considerar os exemplos de fé do passado. Na corrida cristã, nós não podemos deixar de considerar os homens e as mulheres de Deus no passado. Observe aí na sua Bíblia, início do versículo 1, o autor aos Hebreus diz: portanto, aqui estabelece uma ligação com tudo aquilo que ele tinha escrito antes, mais especialmente o capítulo 11. Há uma conexão aqui. E é importante notarmos que para, entre aspas, impedir a apostasia, o autor de Hebreus busca descrever a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Como a nova aliança é superior e é eterna, diferentemente da antiga aliança que era passageira. E observe na sua Bíblia que ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Qual é essa grande nuvem de testemunhas? São os homens e mulheres de Deus descritos no capítulo 11. Aquelas pessoas que o próprio autor aos Hebreus diz que o mundo não era digno delas. Aqueles indivíduos que testemunharam na sua vida o que Deus pode fazer neles e através deles. O que o autor sagrado está dizendo é: na corrida cristã, considere o passado. Talvez você esteja
enfrentando problemas com a sua família. Olhe para José do Egito, aquele jovem que foi traído pelos seus irmãos, mas não perdeu a fé, não perdeu a doçura e aprendeu a perdoar. Se você estiver em conflito no seu trabalho, olhe para Moisés, aquele homem de Deus manso, que mesmo sendo ameaçado pelo faraó, mesmo sendo repelido por faraó, ele continuou firme no seu propósito. Mas talvez haja uma mágoa que esteja tentando cercar o seu coração. Alguém machucou você e a sua alma, ela tem sido tomada para uma amargura e você está sendo tentado a retaliar, a se vingar. Olhe para Davi, aquele homem que, mesmo sendo alvo de ações intimidatórias e mais do que isso, mesmo sendo alvo das ações assassinas de Saul, ele aprendeu a perdoar, ele aprendeu a não se vingar e por aí vai. Talvez nós estejamos lidando com impossibilidades, com situações que nós não encontramos nenhuma solução para elas e dizemos: acabou, não há perspectiva. Olhe para Abraão, aquele homem que com 75 anos de idade, casado com uma mulher de 65 anos, sem filhos, a sua mulher estéril, o costume das mulheres já tinha cessado, e Deus diz para ele que dele faria uma grande nação, que o abençoaria, que engrandeceria o seu nome. E aquele homem, aos 99 anos, 24 anos depois, não tinha visto ainda o início do cumprimento da promessa. E a promessa começou a se cumprir quando ele tinha 100 anos de idade. Mas a Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Se você, diante das adversidades, está sendo tentado a perder a fé, olhe para Abraão, pense naquele homem e pense nas grandes possibilidades que Deus nos oferece pela fé. Na corrida cristã, nós precisamos considerar o passado, aprendermos com a história, entendermos que os homens de Deus, as mulheres de Deus que vieram antes de nós, não são melhores do que nós. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas foram homens que confiaram, foram mulheres que se renderam, que se entregaram, e Deus realizou maravilhas na vida deles. Na corrida cristã, olhe para trás, considere o passado. Segundo lugar, na corrida cristã, olhe para dentro. Faça uma autoanálise da sua vida. Examine o que você e eu devemos rejeitar. Ainda no versículo número 1, o escritor sagrado diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra peso aqui, ela significa literalmente embaraço ou estorvo. Você já viu um corredor correndo com 10 quilos nas costas? Correndo com um terno em situações normais? Com uma grande bota? Ele não faz isso. Ele faz questão de ir para a pista de corrida com o mínimo possível, com uma roupa leve, com um calçado leve. Por quê? Porque qualquer peso serve de estorvo, de obstáculo ao corredor, o incapacita a correr com desenvoltura. É por isso que ele usa uma vestimenta adequada, para que ele possa ter êxito na sua jornada. Assim também na corrida da fé, nós precisamos nos livrar de pesos. O que são pesos? São realidades que necessariamente não são pecados, mas que às vezes atrapalham. Exemplo, usar o Instagram é pecado? Necessariamente não. Mas a pessoa passar 5 horas no Instagram, usar o Facebook
necessariamente é pecado? Necessariamente não. Mas a pessoa passar 4 horas todo dia no Facebook. E por aí vai. Existem coisas que elas não são em si pecaminosas, mas elas podem sobrecarregar a nossa vida espiritual. Elas podem drenar a nossa desenvoltura na fé. Elas podem ser prejuízo para que nós possamos nos desenvolver de uma forma melhor. É o peso. Uma pessoa pesada, por exemplo, ela não vai conseguir correr com a mesma desenvoltura de uma pessoa que está com peso mais adequado. Mas existem outros pesos. Existem pessoas que se preocupam demasiadamente com o futuro. Elas estão sempre inquietas. Elas estão sempre, de alguma maneira, pensando: o que será de mim amanhã? Existem pessoas que são ávidas por admiração, por reconhecimento. Existem outras que criam a falsa ideia que elas podem ter controle da situação. Existem outras que acham que precisam ser boas para Deus amá-las. Existem outras que vivem debaixo da culpa. Elas não conseguem se apropriar pela fé do perdão que Deus as confere. E por aí vai. Há algum peso na minha e na sua vida que está atrapalhando a nossa corrida, que está atrapalhando a nossa leitura da Bíblia, que está atrapalhando a nossa vida de oração, a nossa vida comunitária, a nossa vida de crescimento e maturidade espiritual, a nossa vida de serviço. Mas o texto traz um segundo obstáculo ainda pior, que é o pecado. O autor aos Hebreus diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O breve catecismo de Westminster diz que pecado é a falta de conformidade à lei de Deus, ou a transgressão da lei de Deus. E se nós pudéssemos falar um pouco mais, pecado na sua essência é o desejo de viver independente de Deus. É o desejo de uma vida autônoma, uma vida em que eu me arrogo de ser senhor do meu destino. João Calvino dizia que o pecado é a carga mais pesada a embaraçar-nos. O pecado, ele é maligno, irmãos. Ele é destruidor. Ele engana com propostas sedutoras. Ele gruda em nós facilmente como fuligem. Ele nos assedia tenazmente, não é verdade? Todo dia nós somos tentados. Todos os dias nós somos sujeitos a pensamentos maus, a palavras malditas, mal colocadas, mal expressas, porque o pecado, ele é esse embuste. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o pecado é doce ao paladar, mas amargo no estômago. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas acaba matando. É impossível agarrar-se ao pecado e ter boa desenvoltura na corrida. Segundo lugar, na corrida cristã nós precisamos olhar para dentro e fazermos a oração do salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há um pastor chamado Ricardo Agreste, pastor lá em Campinas, que certa feita ele disse o seguinte: quem não consegue olhar para o passado e aprender com os seus próprios erros, não pode esperar um futuro diferente. Vou repetir. Quem não consegue olhar para o passado e aprender com os seus próprios erros, não pode esperar um futuro diferente. Devemos nos desembaraçar do peso e do pecado. Terceiro lugar, o autor sagrado nos ensina a termos um outro olhar na corrida cristã. Não apenas olhar para trás, aprender com o passado, olhar para dentro, analisarmos a nossa vida e nos desembaraçar de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, de todo pecado, de toda iniquidade. Mas nós precisamos olhar para frente. Olhar
para frente. Olha o que o texto diz, final do verso de número 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra carreira aqui, não se preocupe com essa outra palavra que eu vou dizer. No texto grego é agona, de onde vem a palavra agonia. A ideia aqui é de um esforço agonizante, de uma corrida que exige esforço até o ponto da agonia. A ideia, portanto, é o seguinte, que nós não podemos desistir dessa corrida no meio do caminho. Nós precisamos seguir em frente e seguir com perseverança. É isso que o texto diz. A palavra perseverança aqui significa uma paciência triunfante. Uma paciência que não desiste. Não é aquela paciência cabisbaixa, que a pessoa olha e diz, eu tenho que ser paciente. É assim mesmo a minha vida. Ó dia, ó semana, ó mês, ó ano. Que luta, mas é a carga que eu tenho que levar. É o peso que eu tenho que carregar. É assim mesmo. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de uma paciência triunfadora, que a pessoa não apenas prossegue a despeito das dificuldades, mas ela caminha celebrando um cântico de triunfo. Isso é interessante, irmãos. Porque quando normalmente eu olho para os corredores, mesmo quando eles estão cansados, normalmente eles não aparentam tristeza. Ao mesmo tempo que há cansaço, há prazer. Ao mesmo tempo que há fadiga, há um senso de realização, de satisfação. Eu estou conseguindo. Eu estou avançando. A ideia aqui do texto é que nós devemos andar ou correr a corrida cristã com celebração, com alegria, com a certeza de que Deus já nos deu a vitória, de que Deus já nos deu o triunfo. Nós não corremos a corrida cristã para vencermos. Nós estamos na corrida cristã porque nós já vencemos. E nós vencemos porque alguém antes de nós, Jesus Cristo, venceu e nos deu a sua vitória. É por isso. É por isso. É uma vitória que nós herdamos. É uma vitória que nós recebemos. Meu irmão, minha irmã, às vezes a vida é difícil, não é? Não é difícil? Fala sério. Para alguns é até mais difícil. É até mais duro. Mas o único caminho seguro para um cristão é prosseguir. Não desista da sua fé. Não arrefeça na sua fé. Não se desestimule espiritualmente. Persevere. Persevere até o fim. Teve um filósofo, teólogo dinamarquês lá de trás. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. E aquele pastor batista, defensor dos direitos dos negros, Martin Luther King, ele dizia assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. Em terceiro lugar, a corrida cristã, nós precisamos correr olhando para frente. Deus tem um alvo para nós. Deus tem um objetivo para nós. Deus tem o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus para nós. Deus, pelo seu Espírito, está em nós.
É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos impulsiona. Não é uma corrida na nossa força, não é uma corrida no nosso condicionamento físico, não é uma corrida porque nós tomamos vitaminas, temos uma alimentação balanceada, estamos magrinhos, sequinhos. Não, irmãos, essa corrida espiritual, ela é no poder de Deus e só no poder de Deus. Mas eu quero, em último lugar, dizer que nessa corrida cristã, precisamos olhar para trás, precisamos considerar homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós e que Deus lhes deu graça. Nós precisamos, nessa corrida cristã, olharmos para dentro e pedirmos: Deus, arranca do meu coração, da minha vida, todo o peso do pecado. Nós precisamos, nessa corrida cristã, olharmos para frente, olharmos para o alvo, para o objetivo. E é interessante que o texto, ele vai sempre usando expressões no plural. Por quê, irmãos? Porque corrida cristã é corrida que a gente caminha junto, que a gente caminha com os nossos irmãos, com os nossos parceiros da fé. Caminhar com outras pessoas é melhor, correr com outras pessoas é melhor, fazer exercício com outras pessoas é melhor, viver a vida cristã com irmãos e irmãs é melhor. Nós estimulamos uns aos outros, nós admoestamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, sim. Mas em último lugar, o autor sagrado diz, na corrida cristã, olhe para o alto. Olhe para o alto. Verso de número 2. Olhando firmemente. Para quem, irmãos? Para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Olhe para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, não desanime. Olhe para Jesus. Não desanime, olhe para Jesus. A ideia aqui de olhar é olhar de maneira fixa, olhar de maneira concentrada. Certa feita eu estava fazendo uma pesquisa e aquela pesquisa mostrou um dado interessante. O tempo médio que as pessoas passam fazendo algo antes de uma interrupção, ele sabe quanto tempo? 1 hora? 2 horas? 3 horas, é o tempo médio das pessoas fazendo algo sem nenhuma interrupção. O tempo médio é 3 minutos e 5 segundos. É esse o tempo médio. Isso mostra como nós nos desconcentramos. E 44% das vezes a interrupção vem do próprio indivíduo. Vem dele mesmo. E após uma interrupção, nós demoramos mais de 25 minutos para recuperar a total concentração. Nós perdemos força, nós perdemos produtividade por falta de concentração. O autor aos Hebreus está dizendo: fixe os olhos em Jesus. Ou seja, confie nele, creia nele, descanse nele. Confie que nele você tem tudo o que precisa. Não desanime. Olhe para Jesus. A galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. O maior de todos os heróis é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele venceu a corrida. E nós precisamos olhar primeiro para o Jesus sofredor. O Jesus que ofereceu o seu corpo e derramou o seu sangue por amor de nós. Que morreu de uma forma tão violenta e cruel como um criminoso por amor de nós. Olhe para o Jesus sofredor. Olhe para o mesmo Jesus perseverante. O Jesus que venceu os obstáculos, que suportou as investidas de Satanás. O Jesus que estava angustiado até a morte no Getsêmani e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O Jesus que perseverou, que não desistiu. É por isso que a ideia de olhar firmemente, como nós dissemos, é esse olhar tão fixo que não desvia
a atenção, mostrando o seguinte, que há uma impossibilidade de olhar em duas direções ao mesmo tempo. Nós precisamos olhar para Cristo, não nos distrairmos com as falsas luzes deste mundo, mas precisamos olhar para o Jesus sofredor, para o Jesus perseverante, mas em terceiro lugar, precisamos olhar para o Jesus vencedor. Ele venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo, venceu os demônios, venceu a morte, e Ele nos dá vitória, e vitória completa, e vitória absoluta. Ele é o autor e o consumador da fé, Ele gera a fé e Ele a leva ao seu mais alto alvo. Olhe para Jesus. Veja que no verso de número 2, o autor diz, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele sofreu, não fazendo caso da ignomínia, da grande vergonha. E onde ele está hoje, irmãos? Ele está assentado à destra do trono de Deus. Mas talvez a gente pense e diga assim, mas eu tenho tantas dificuldades, a minha família é tão complicada, a minha realidade social é tão difícil, a minha criação foi tão carente de coisas boas, a minha vida é tão dura, a minha família tem tantos problemas, o meu trabalho é tão complexo, ou eu estou sem trabalho, a minha saúde é tão fragilizada, eu tenho tantos traumas, tantas coisas. Olhe para Jesus. No verso 3, o autor diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Queria caminhar para o final. A história fala de um rapaz chamado Carlos. Ele era pequeno e Deus o convenceu do pecado. Só que durante alguns anos ele se sentia uma criatura sem esperança e sem conforto. E ele visitava um culto após outro, sem conseguir saber como podia livrar-se do pecado. Quando ele chegou aos 15 anos, o seu desejo de ser salvo aumentou ainda mais, de tal forma que ele passou 6 meses agonizando em oração. Nesse tempo, ele foi a um culto em uma igreja. Só que nesse dia e nessa hora, houve uma grande tempestade de neve. E nem o pregador foi para o culto, imagina. Quem é o pregador não pôde chegar. Está ausente. Quem vai pregar? Tu prega não, tu prega não. Quem prega? Na falta do pastor, um sapateiro se levantou para pregar. Só que ele não tinha muita experiência na pregação. Ele não tinha costume. E ele leu o texto de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Só que, como eu disse, ele era inexperiente na arte de pregar. E chegou um determinado momento que ele começou a repetir a mesma frase, olhai, olhai, olhai. E ele falava. E continuava dizendo, não vos é necessário levantar um pé nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com 1000 libras. Eles estavam na Inglaterra. Olhai para mim, não para vós mesmos. E o sapateiro continuava dizendo, não há conforto em vós. Olhai para mim, suando grandes gotas de sangue, se referindo a Jesus. Olhai para mim, pendurado na cruz. Olhai para mim, morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitado. Olhai para mim, à direita de Deus.
E naquele momento ele fita os olhos naquele jovem Carlos e diz: moço, tu pareces ser miserável. Imagina, o cara está num culto e de repente o pregador chega para ele e diz assim: tu pareces ser um miserável. Serás infeliz na vida e na morte se não obedeceres. E ele gritou e disse: moço, olha para Jesus, olha agora. E naquela hora, aquele rapaz olhou e continuou olhando. E olhou até o fim. E um gozo indizível entrou na sua alma. E o nome daquele rapaz era Carlos ou Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que foi convertido na instrumentalidade de um simples homem, um sapateiro cheio do Espírito Santo. E aquele homem lá, 1834 a 1892, imagine, lá atrás, era um homem que pregava na Igreja Batista em Londres para uma média de 5.000 pessoas que se congregavam ali todos os domingos pela manhã e à noite. A história testemunha que Charles Spurgeon chegou a pregar para mais de 23.000 pessoas. Ele olhou para Jesus. Nessa noite, Deus nos convida a continuarmos a nossa carreira. Deus nos convida a não desistirmos, a não abrirmos mão, a olharmos para trás, para dentro, para frente, mas acima de tudo, olharmos para o alto. Um homem chamado Olliott, um escritor, ele diz assim: é Deus quem nos inscreve na corrida cristã. É Deus quem nos acompanha, quem nos guia na corrida cristã. E é Deus quem nos recebe no final da corrida cristã. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Quais as batalhas que você tem enfrentado? Dirija bem o seu olhar. Aprenda com o passado. Corra do pecado. Persevere olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Há uma recompensa gloriosa de Deus para você. E olhe para Jesus. Ele é o seu consolo. Ele é o seu Salvador. Ele é a sua rocha. Ele é a sua cidadela. Ele é a sua esperança. Ele é a sua alegria. Ele é a sua satisfação. Ele é a sua vitória. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu pastor. Ele é absolutamente tudo que a sua alma e que a minha alma precisa. Olhe para Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos nessa corrida de fé, nessa corrida cristã. Obrigado, Senhor, porque Tu nos matriculaste nela. E o Senhor nos dá poder para corrermos essa corrida. Senhor, nós não queremos corrê-la de qualquer forma, ou à nossa maneira. Nós queremos corrê-la à Tua maneira. Mas muitas vezes, ó Deus, nós temos obstáculos, temos barreiras. Muitas vezes o cansaço, o desânimo, os desestímulos, as provações, as tentações, enfim, o pecado nos assedia de uma maneira tenaz. Mas nós te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que nos concede a vitória por meio da obra de Jesus Cristo e pela ação do Teu Espírito. E nós pedimos nessa noite, fortalece o Teu povo, enche o Teu povo com o Teu Espírito,
derrama poder sobre o teu povo, derrama mais e mais vida sobre o teu povo. A tua palavra diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Senhor, nos dê mais entusiasmo, nos dê mais poder do teu Espírito, nos dê mais alegria em ti, nos dê direção, nos dê unção, nos dê vigor, nos dê, Senhor, sempre a direção da tua palavra, para que nós possamos correr perseverantemente, correr pacientemente, correr de acordo com as regras, correr olhando para Jesus e correr com a certeza que nós iremos chegar. Nós iremos chegar. Nós atravessaremos a linha de chegada, nós iremos chegar, porque é o Senhor quem nos conduz, porque é o Senhor quem nos carrega, porque é o Senhor quem nos fortalece. Nós iremos atingir o alvo da corrida cristã. Então, Senhor, continua a nos ajudar, continua a pastorear o nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua obra salvadora. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos teus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.